Fala família, estamos aqui em mais um podcast. Tô aqui com o meu grande amigo Matheus. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com o Thialo, um grande profissional aí do ramo político, né? Vereador aqui de Goiânia. Goiânia, né? Goiânia. Fala Thialo, tudo bem? E aí, Matheus, Pedro, obrigado aí pela oportunidade. Estamos aqui hoje para a gente conversar sobre a boa política de Goiânia, do estado de Goiás e automaticamente do Brasil. Vamos embora. Opa, fala um pouco mais sobre você, Thialo. Cara, me chamo Thialo Ghiotti, né? É como eu sou conhecido. Ô, Thialo, só letra aí, só letra. Thialo, vamos lá, Thialu. Esse nome já poder... Eu sofro muito bullying por causa disso, né? Sai Thialu, Tiléu, vai embora. Mas esse nome é muito importante, né? Como político, ter ganho a eleição com um nome tão difícil como esse, merece reflexão. Essa aqui é a mistura de dois nomes, né? O meu pai biológico faleceu antes de eu nascer. Minha mãe estava grávida de 8 meses, ele chamava-se Lúcio. E minha mãe chama Cíntia. Então ela pegou o Tiá de Cíntia e Lu de Lúcio. Aí ficou Thialo. Foi uma homenagem que ela fez para ele. E eu decidi não ter assim um nome artístico para a política. É o meu nome mesmo e é assim que a gente vai seguir. Sou casado, cara, pai de 4 filhos. Nasceu agora a Eloá, que está com 3 meses. Meu filho mais velho tem 20 anos de idade. Nossa. Estou com 38, vou ser avô agora no final do ano. Já tô ficando velho já, né? Na verdade é que a gente começou novo. E agora estou na presidência do Partido Avante no estado de Goiás, vereador de primeiro mandato na capital, e temos tentado desenvolver um trabalho de acordo com aquilo que são as nossas bandeiras. Foi com bandeiras muito claras que eu coloquei o meu nome à disposição da sociedade. Primeiro, em defesa da família. Segundo, geração de emprego e renda. É isso que eu tenho tentado fazer. Eu que venho do segmento privado, já há mais de 20 anos, meu primeiro CNPJ foi com 18 anos de idade, e eu tenho tentado aí empreender e trazer um pouco da experiência do privado para dentro da política, para saber se a gente consegue desenvolver um pouco mais. Sua primeira empresa foi? Com 18 anos, cara, ela chama-se TJ Eventos, CNPJ inclusive ativa até hoje, né? Chama TJ Eventos. Eu comecei prestando serviço de segurança, recepcionista, manobrista, para eventos sociais e depois expandiu com buffet, cerimonial, mestre cerimônia, e graças a Deus a gente ganhou quase que 9 troféus como melhor empresa do ano. Então eu comecei muito cedo, trabalhar muito jovem. Meu primeiro emprego foi com 14 anos, como sacolinha do supermercado Marcos, que existia anteriormente lá no Marista. Depois fui ser estagiário do Detran e com 17 anos eu fui ser estagiário da Câmara Municipal de Goiânia, casa essa hoje que eu voltei como vereador. Uau. Que bom, cara. Forte. E assim, da onde que surgiu a ideia de candidatar a vereador? Cara, na verdade, a minha primeira eleição foi com 20 anos de idade. Uhum. Eu disputei para deputado estadual. Naquele ano, minha empresa tinha ganho já vários troféus com a melhor empresa, tinha um bom relacionamento. Eu acho que eu ganhava até mais dinheiro do que ganho hoje. E aí eu decidi ser candidato, é algo que sempre me chamou muita atenção, foi a política. Uhum. Meu pai, minha mãe não foram políticos, meu avô tentou, mas não teve êxito. Mas eu acredito que a política é uma vocação. Sim. A política é um chamado. Alguém é chamado para isso, alguém é vocacionado para isso. Acredito eu que fui vocacionado para a política, apesar, repito, de não viver da política, né? Tenho minha empresa, corro atrás dos meus negócios, mas para mim a política é uma vocação. E é tão importante como o sacerdócio. Seja ele padre, pastor, espírita, eu acho que o agente público deveria levar tão a sério quanto o sacerdócio. Então, com 20 anos eu decidi me candidatar, não tive êxito, naquele momento eu tive 1000 votos, não me candidatei até na eleição agora de 2020. Né? Então eu tive aí um vácuo de candidatura de praticamente 17 anos. E graças a Deus, através dos amigos, dos companheiros, tive o êxito na eleição. Isso foi em 2018, quando você 2020. Quando você não conseguiu, foi em 2016. Não, quando eu não consegui foi 2006. 2006? Eu tinha 20 anos de idade. Quer dizer, eu fui concorrer novamente 14, 16, quantos anos? 2020? 14 anos depois. E aí, nesse meio tempo, você amadureceu mais, abriu sua empresa. Sua empresa, perdão, permaneceu. Já permaneceu, né? Eu nunca saí da política, Matheus. Algo interessante. Às vezes as pessoas querem dizer, eu quero ser vereador, eu quero ser deputado. Se você não vem de uma família tradicional, de uma oligarquia que te banca para isso, eu acho que o caminho é você trabalhar na política.
Sim. Então, mesmo eu tendo as minhas empresas, eu fui assessorar políticos. Então, eu fui coordenar campanha de vereador, campanha de deputado estadual, de deputado federal, de governador de estado. E isso foi me trazendo muita experiência. E aí, automaticamente, 17 anos depois, eu me candidato e ganhei a eleição. Uma eleição, diga-se de passagem, completamente atípica, né? Um momento de pandemia que nenhum de nós nunca viveu, um momento difícil, uma campanha sem recurso financeiro, mas foi uma campanha de pessoas que conseguiram acreditar e ver em mim que tem esperança na política. Sim, na época também da pandemia, durante o processo de candidatura, também não podia se fazer evento, né? Não, você não tinha condição de reunir as pessoas, né? Sim. E eu tive uma dificuldade muito grande, porque além de candidato, presidente estadual do meu partido no estado de Goiás, que é o Partido Avante. Então, quer dizer, não era só a minha candidatura. Eu estava coordenando a chapa inteira de Goiânia, com 50 candidatos a vereador, todo mundo querendo falar com o presidente, todo mundo querendo tirar dúvida com o presidente, e automaticamente no interior. Nós tivemos candidatos a prefeito, mais de uma centena de outros candidatos a vereadores. Então, foi uma eleição muito pesada, muito difícil para mim, mas que Papai do Céu abençoou. Hoje o Avante vai ter algum candidato? A governo? A governo, principalmente do estado de Goiás, e para deputado federal? Deputado, Não. eu acho que vem Tialo, não? Não, Pedro, era para frente, né? Para governo, não. Nós, aqui do estado de Goiás, eu costumo dizer que a gente não pode brincar com as pessoas. Sim. Eu vejo algumas candidaturas, seja governo, a deputados e tudo, a pessoa sabe que não tem chance de ganhar, a pessoa não tem grupo político, a pessoa nunca prestou um serviço para a sociedade e quer ser candidata a qualquer custo. Eu, enquanto dirigente partidário, eu sou completamente contrário a esse tipo de atitude. Porque quando você lança uma candidatura que você sabe que não tem a perspectiva, que não tem realidade naquilo, você está fazendo com que outras pessoas acreditem, às vezes, só no seu sonho. Eu não concordo com isso. Então, o Avante hoje não tem nome à altura da envergadura para o estado de Goiás para apresentar um nome para governar o nosso estado. Sim. Nós estamos falando que governar um estado é uma responsabilidade gigantesca. Então, nós não estamos brincando de política. Política é coisa séria. Sim. Então, a partir do momento que nós fomentarmos novas pessoas da política, com novos projetos, pessoas preparadas, aí sim eu acho que o partido deve apresentar um nome à sociedade. Esse momento não chegou ainda no Avante. Então eu não quero usar as pessoas em detrimento de benefício do partido. Agora, nós temos uma boa chapa de pré-candidatos a deputados federais. Eu coloquei o meu nome à disposição do partido, mesmo sendo presidente, e essa é uma decisão em consenso. Sim. Né? E temos uma ótima chapa de pré-candidatos a deputados estaduais. Pode anotar aqui. Hoje, dia 11 de maio, o Avante, sem dúvida nenhuma, entregará, no mínimo, 2 deputados estaduais no dia 2 de outubro. Pode escrever. Vamos anotar isso. Um deles vai ser você? Não, eu não venho a estadual, né? Eu sou pré-candidato a deputado federal. Sim. E a chapa que nós montamos para deputado estadual é uma chapa muito competitiva. Uhum. Nós não temos nenhum mandatário, pessoa com mandato na mão, mas é todo mundo de igual para igual, Uhum. todo mundo tem uma disputa igualitária. Bacana. Da mesma maneira que eu fiz em Goiânia. Ninguém acreditava que o Avante conseguiria fazer vereador em Goiânia. Por quê? Um partido pequeno, um partido que ainda não tem muito conhecimento da sociedade, mas a estratégia de fazermos uma chapa equilibrada fez com que nós fizéssemos 2 vereadores na capital. Só para você ter um comparativo, Quem que é o outro vereador do Avante? Jefferson Abel. Sim. E agora nós temos o terceiro, que é o vereador Sargento Novandir. Ah, o Novandir. Né? Hoje nós já temos aí 3 vereadores na bancada, mas o interessante é o seguinte, para você fazer um comparativo. O partido do governador do estado, partido grande, poderoso, forte, com a máquina na mão, fez apenas 1 vereador na capital. E nós, pequenininho, trabalhando, correndo, fizemos 2. Lembrando que nós fizemos no total hoje, nós temos 20 vereadores em Sim. todo o estado de Goiás. E é até um ensinamento pra gente. Como é que a gente elege só elege, quer dizer, um governador e só um deputado, um vereador. Uhum. Será que o povo não sabe votar? Não. É a questão da estratégia que eu acabei de comentar com você. É a mesma coisa, funciona também no segmento empresarial, sabe, Pedro? Quando você não tem muito dinheiro, você tem que trabalhar com a criatividade. Sim. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Sim. Né? Vocês na área de vocês e eu na minha.
nós não viemos assim de famílias bilionárias que chega e está tudo pronto. Não, a gente tem que criar, tem que produzir, tem que construir. Então, o que nós fizemos foi justamente isso. Já que nós não temos um grande poder financeiro, vamos trabalhar com estratégia. E foi o que nós fizemos. Quer dizer, com estratégia e com muito trabalho, nós fizemos 2 na capital. E às vezes quem tinha um poder financeiro muito maior não conseguiu formatar um projeto tão claro e objetivo como o nosso. Sim. Forte isso. Pode continuar. No mês passado você foi indiciado por racismo aqui na Câmara. Como que foi isso? Me explica, eu não consegui entender realmente. O que aconteceu para você chegar a ser indiciado? Vamos lá. Primeiro, assim, eu não sou do direito, né? Eu não conheço de leis especificamente sobre essa. E assim, olha para você ver, eu fui indiciado por racismo, mas o suposto crime que eu cometi foi de homofobia, que ainda não está prescrito na nossa lei. Foi feito ali um negócio, falou, já que não tem esse crime aqui tipificado, vamos colocar ele debaixo de outro que vai responder da mesma maneira. Lembrando que opção sexual não é condição. Né? Quando a gente fala de racismo, a pessoa ela é julgada pela sua raça, pela sua condição. A questão do homossexual é uma opção sexual do indivíduo. Mas vamos nos ater aos fatos. Eu fui indiciado por racismo, mesmo não tendo cometido um crime de racismo, e sim supostamente um crime de homofobia, por eu ter usado a tribuna da Câmara Municipal para colocar o meu posicionamento de ser completamente contrário ao uso de crianças de 3, 4, 6, 7 anos de idade em propagandas de ativismo LGBTQIA+. Foi na celebração do Dia do Orgulho Gay, né? Foi isso mesmo? Olha, não, eu não recordo o dia específico, mas foi através de uma propaganda vinculada através de uma rede de fast food. Cara, de coração, eu tenho familiares que são homossexuais, eu tenho pessoas do meu vínculo de trabalho que convivem comigo que são homossexuais. Qual é o problema hoje da pessoa ter uma opinião, uma opção ou um pensamento diferente do seu? Mas isso não significa que eu tenho que concordar com práticas e atitudes. Sim. Quer dizer, eu, Tialo, respeito, eu, Tialo, convivo, eu, Tialo, amo pessoas que são homossexuais. Qual que é o problema disso? Mas eu acho que é injusto com as crianças do nosso país ou qualquer lugar do mundo, você usar crianças que não têm ainda discernimento daquilo que é sugestão, imposição ou apenas um devaneio. Não estou dizendo que isso é um devaneio, mas se uma criança não tem condições de determinar ou de aferir aquilo que é sugestão ou daquilo que é imposição, como é que eu posso usar essa criança para uma bandeira de ativismo? Sim, eu cheguei a ver a propaganda e eu achei ridícula. Que não faz sentido. Tudo bem, as crianças devem aprender? Não sei. Mas usar elas, sem elas terem um discernimento certo... Pedro, cara, é o que eu digo, Pedro. Vamos respeitar, ensinar respeito a todo ser humano, independente de sua idade. Sim. Uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos, 10, 15, todas devem aprender a respeitar as pessoas, independente da idade, independente da cor, independente da profissão, independente da sexualidade. É respeito. Agora, o que parte do ativismo LGBT faz é o seguinte: vamos segregar da sociedade quem pensa diferente de nós. Poxa, então peraí, se eu estou sendo indiciado pelo crime de racismo, que na verdade não é racismo, mas é homofobia, e aquele vídeo daquele ativista LGBT que fala com todas as letras que o objetivo desse processo é destruir a família. Então ele vai ter que ser indiciado pelo quê? Peraí, eu sou em defesa da família e tem alguém dizendo que quer destruir aquilo que eu defendo. Lembrando que aqui eu não quero destruir os homossexuais, pelo amor de Deus. Todos os homossexuais devem ser respeitados, amados, independente disso, da sua opção. Agora, usar crianças para qualquer tipo de ativismo que o seja, eu não acho que é justo. Sim, principalmente você defende a família, né? Cara, é minha bandeira, eu não vou me furtar disso. Até veio um jornalista me perguntando,
Tiago, e se isso resultar na cassação do seu mandato? Cara, primeiro, eu não nasci vereador. Segundo, não vou morrer vereador. Eu estou vereador. Quer dizer, eu não vou trocar as minhas bandeiras, eu não vou trocar aquilo que eu acredito, eu não vou trocar o manual de fé, que é a Bíblia, por causa de gente que pensa que pode ou não pode. Não vou fazer isso. Vou abrir até um parêntese aqui, né? Para essa semana, né? Um colégio lá em Minas Gerais, né? O Colégio Recanto do Espírito Santo foi iniciado em 500 mil, né? Uma multa de 500 mil reais. Atenta que essa multa vai ser destinada para comunidade LGBTQI+, né? Por eles, né? Ter defendido o que um cristão defende. Lembrando que nós estamos falando de uma escola confessional, que é a pessoa coloca o filho lá sabendo que é uma instituição que defende os valores da família. Então é um colégio cristão, né? É. E aí o colégio foi multado. Né? Eu queria entender quem é essa pessoa, quem é esse juiz. Eu queria entender isso. Por que ele está multando o colégio por ele defender? Cara, que sempre foi defendido pela nós Bíblia. estamos chegando num momento da nossa sociedade que nós precisamos de homens e mulheres de muita coragem. Porque hoje você falar qualquer coisa do ativismo LGBTQIA+, você é processado, você é indiciado, aí enchem as suas redes sociais, inclusive com ameaças. Eu não postei isso, está reservado, no momento oportuno, quero mostrar isso no processo, mas nós estamos vivendo um momento que nós precisamos de homens e mulheres de coragem para defender a família. Deixa eu te contar algo importante. Hoje, a maioria das escolas estão fazendo um movimento que não haja Dia dos Pais e Dia das Mães. Peraí, tá de brincadeira. Então, por causa da opção ou de uma nova constituição de família, eu vou tirar a honra do pai e a honra da mãe, cara. Cara, isso ainda é inadmissível. Repito, nós vamos respeitar todo mundo, mas respeitem os nossos direitos, cara. Eu sou pai de 4 filhos. Então quer dizer que agora a escola não vai poder ensinar para o meu filho o que significa uma paternidade? O que significa a maternidade? Porque meia dúzia vai se sentir ofendido ou desprestigiado? De maneira nenhuma. Nós temos que trazer a conscientização do respeito. Mas aí você segregar a maioria por causa de uma minoria e de um comportamento é brincadeira. Igual você falou mesmo, deve-se ensinar o respeito, principalmente. É a base de tudo. Respeito você que tem a opção sexual diferente da minha. Então respeita a minha. Não vai fazer nenhuma diferença. Você quer respeito? Dê respeito. Eu acho que essa é a base que a gente tem que seguir. Agora, levar isso pra dentro da sua casa é outra coisa. Cara, deixa eu fazer um adendo aqui. Eu acho que você já quer mudar de tema, mas eu acho que é importante. Pode continuar. O que tá por trás disso é porque o ativismo, ele tá usando o seguinte: heterossexuais são contra os homossexuais. É uma mentira. Olha, homossexuais são agredidos e assassinados no nosso país. Existe assassinato? Verdade. Existe agressão? Verdade. Cara, existe agressão de homem contra mulher, de mulher contra homem, de hétero contra homossexual, sim, e vice-versa. Mas a maioria dos crimes relacionados aos homossexuais, principalmente aqueles que são feitos em locais de programa e tudo mais, são feitos por eles mesmos, de rixa contra eles mesmos. Mas eu não estou dizendo aqui, então porque por causa da opção sexual, a pessoa poderá ser agredida ou assassinada? De maneira nenhuma. Tem que pagar. Mas peraí, tem que ter uma lei específica para isso? Não, cara. Se você me caluniou, eu tenho o direito de procurar a delegacia e abrir um processo contra você. Se você me agrediu, a mesma coisa. Se eu cometi um assassinato, eu tenho que responder com o rigor da lei, que inclusive eu acho muito fraco. Agora, a pessoa tem que pagar com o rigor da lei, independente de ser homem, de ser mulher, da sua opção sexual, da sua raça. Matou, agrediu, ofendeu, pague por isso. Pague por isso. Ponto final. Agora você pega, por exemplo, as leis do nosso país, que são extremamente frouxas. Cara, como é que pode, hoje, um cara que violenta uma criança de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos de idade, deixa eu te falar, esse cara não fica, se ele for condenado, esse cara não fica 5 anos preso. Ele vai pro regime semiaberto. Daqui a pouquinho esse cara tá na rua. Eu sou acadêmico de psicologia. Esse cara é um doente. Esse cara não pode ter uma pena abrandada.
Esse cara vai voltar a cometer crimes. É só pegar a estatística e saber quem é violentador se deixou de ser violentador. Então, quer dizer, eu acho que a discussão é muito mais ampla. Mas o que está por trás disso, aí eu pego o início da minha fala, não é essa questão de hétero contra homossexuais. Porque nós respeitamos todos. O problema, meu amigo, chama ideologia de gênero. É você pegar hoje um cara de 50 anos de idade e ele se vestir de criança e dizer que se sente uma criança de 5 anos. Então ele pode beijar outra criança de 5 anos, ele pode ter relação sexual com outra criancinha de 8, 10 anos. É isso que está por trás. Ah, eu agora me sinto, a minha ideologia de gênero é um cachorro. Ah, então poderá ter relação sexual com animais. Então, a discussão, ela é muito mais profunda do que essa superficial que a galera está tentando vender aí. Sim. E como é que a gente faz para discutir mais isso nas escolas, sem abranger? Muito difícil, Pedro. Vou ser sincero com você, com o Matheus. Nós estamos vivendo um tempo, repito para você, nós precisamos de homens e mulheres de coragem. Eu estou sendo indiciado, né? E aí eu vou na padaria, eu vou no restaurante, eu vou nas reuniões, eu recebo um monte de gente falando, poxa, te vi, cara, parabéns. Ou, que show, cara, é isso mesmo, eu defendo é isso. Tal, você tá me defendendo, eu te respeito pra caramba. Cara, centenas de elogios no pessoal, mas nenhum tem coragem de ir lá na rede social, onde eu estou falando que estou sendo indiciado para dizer, Thiago, conte comigo, Thiago, estou com você. Cara, é que eu não estou fazendo proselitismo político. A minha guerra vai continuar independente de se vai aparecer a defesa ou não. Mas o grande problema nosso é o seguinte, essa minoria que vende o ódio, é eles sim que vendem o ódio. Sim. Eles são barulhentos. E nós que defendemos a família, às vezes ficamos caladinhos. Isso é real, muito real. Aí eu converso isso muito com o Pedro sobre esse assunto. Ele deu adendo aqui referente à escola, por exemplo. Né? Hoje na escola a gente não consegue entrar para fazer um debate de políticas públicas. Né? Hoje dentro da escola tem ideologia de gênero. Né? Dentro da escola hoje está tendo campanha antecipada. Todo mundo vê isso, claramente. E aí a justiça não faz nada. Não está fazendo nada. Referente a quantos anos de prisão, né? Um cara que vai lá e mata uma pessoa, ele pega 5 anos de prisão? Hoje, a bem da verdade, me desculpa aqui a franqueza de falar isso, todo cidadão tem direito a matar um. Com esse Código Penal, fala pra mim uma pessoa que cometeu um crime, e teve ali sua justificativa, saiu do flagrante e voltou, que ela ficou 5 anos presa. Meu amigo, você conta aqui, ó, nos dedos da mão. Essa é a nossa lei hoje. A nossa Constituição, na sua opinião, ela tem que ser mudada? Amigo, eu não tenho dúvida disso. Nós estamos falando de uma sociedade que ela não existe mais. Nós estamos falando de crimes que estavam ali na Constituição, que estão na Constituição, que essa sociedade não existe mais. Aquilo ali, quando existia, a mãe era a referência de amor, afago e cuidado para os filhos. A mãe hoje, amigo, não está mais dentro de casa. E aí eu estou aqui fazendo uma defesa das mães. Hoje as mães são obrigadas a estarem no mercado de trabalho, porque senão, se não juntar as duas rendas, talvez a família não subsiste. Hoje uma mulher tem a tripla jornada. O que automaticamente aconteceu com isso? Uma mudança de formação familiar. Ou você está dizendo para mim, eu tenho 38 anos de idade. A minha mãe estava presente comigo até meus 14, 15 anos de idade. Hoje, a mulher acaba de dar à luz, se ela não tiver a tal da licença maternidade ou a sensibilidade do patrão, ela tem que voltar a trabalhar com 90 dias. É absurdo. Então, assim, são leis arcaicas, ridículas para mim. Tem muita coisa que tem que mudar no nosso país. É uma guerra monstruosa. E aí eu falo aqui, porque evangelista que sou, é uma guerra muito mais espiritual do que humana, é principado e potestade. Enquanto o nosso país tiver uma Suprema Corte nomeada por políticos, me desculpe, não tem como haver isenção, transparência ou clareza dessa Suprema Corte. Para a gente conseguir mudar nossa Constituição hoje, quais são os primeiros passos, na sua opinião? Cara, você tem que primeiro fazer uma questão da maioria do Congresso quase que unanimemente. Infelizmente, você tem a maioria do Congresso que não quer novas leis, ela não quer endurecer penas, ela não quer mudar leis, porque talvez aquela pessoa que está julgando, que está mudando aquela lei, ela mesma vai ser prejudicada
por isso. Eu vi há pouco tempo atrás agora que tava afrouxando algumas leis, né? E acaba que isso é real. Às vezes afrouxa as leis, ao invés de estar melhorando elas, né, estão ficando mais fáceis. Mais fácil para o bandido poder roubar. A partir do momento que você vê um cara que foi presidente da República dizer que o roubo não é furto. Furto, para o cidadão entender, é você esquecer o seu telefone na recepção, no carro com o vidro aberto, não tem ninguém, o cara vai lá e leva. O cara que foi presidente da nossa nação dizer, olha, pô, tem que afrouxar aí esse negócio aí daquele cara que rouba um celular para tomar uma cervejinha, isso não pode acontecer. Aí, meu amigo, aí você vê que o nosso país está na contramão daquilo que é correto. Aí dá desânimo. Hoje você concorda que na nossa política tem que ter pessoas menos da política, empresários, pessoas assim como você, na sua visão, isso vai fazer com que o país consiga se alavancar mais? Matheus, é muito relativo isso. Para mim, o que deveria ocorrer é que as pessoas que são, repito, vocacionadas para a política tivessem a coragem de colocar o seu nome para disputar uma eleição. Então, assim, colocar pessoas que sabem porque o cara é empresário, porque o cara é médico, não significa que teremos uma política melhor. Porque na minha concepção, você só vai frutificar, você só vai ser uma referência naquilo que é o seu talento. Então, vou dar um exemplo aqui para você. Você pode ser um dos maiores comunicadores do Brasil daqui a alguns dias, assim o Pedro. É para isso que vocês foram? Cara, então vai, porque é para isso que vocês foram chamados. Agora não adianta você ser um comunicador dentro da política, porque talvez aquilo ali vai atrapalhar aquele maior objetivo, que é comunicar. E ali, por causa de um processo, você vai evitar com que você de fato frutifique na sua profissão. Então, para mim, qual que é a grande questão? As pessoas não querem se colocar à disposição da política. Por quê? Porque não é fácil. E pegando esse adendo, né? Vamos dar um exemplo, como você deu, um exemplo de um jornalista. Um jornalista entra na política e ele vai querer exercer a função de jornalista dentro da política. Não dá. E hoje, na nossa política tem muito isso, né? O jornalista foi só um exemplo. Sim. Mas hoje a gente tem muito na nossa política isso. Um profissional em determinada área que entra na política para fazer o que ele fazia antes. E isso não é real, tem que ser diferente. Ele tem que entrar na política para fazer a diferença para a sociedade. Não para fazer o que ele fazia. Eu já vi político entrando lá dentro para poder si próprio beneficiar. Eu já vi isso. É igual a questão do segmento religioso. Olha, você acabei de falar que eu sou um evangelista, eu sou um evangélico e tudo. Cara, mas quer ver outro problema? A igreja evangélica tem contribuído de verdade com nomes para o Congresso Nacional e tudo mais? Na minha concepção, não. Tem alguns nomes que se destacam, claro, assim, a nível nacional, é aquela pessoa que vai lá, defende, luta, trabalha. Mas a grande maioria tá lá porque é parente. Cara, não pode. Ah, não, olha, o representante político desta congregação, desta igreja ou desse campo vai ser o meu filho, porque eu sou presidente do campo. Vai ser o meu genro. Vai ser, não sei, cara, não pode. Né? Então, quer dizer, a própria igreja que deveria, seja ela evangélica, católica ou espírita, ela que deveria ter a sensibilidade de escolher líderes capazes de serem efetivos transformadores da sociedade, não fazem. O fazem de maneira estritamente pessoal. Você acha que a nossa Câmara de Vereadores hoje de Goiânia tem essa ideia que você fala de vereadores que têm esse chamado realmente ou não? É complexo eu falar de colegas e automaticamente do sonho de outras pessoas. Eu estou na Câmara Municipal há 1 ano, 5 meses e 11 dias. Você vê ali colegas parlamentares que são chamados e vocacionados para servir. A política é lugar de servir, não é para se locupletar do poder. Infelizmente, algumas pessoas se envaidecem com o cargo, com a mesa, com os assessores, e ali acaba não mais lutando ou trabalhando para a mudança que vai de fato beneficiar a nossa sociedade goianiense. Mas dentre alguns colegas que eu posso dizer com muita tranquilidade, que são pessoas que trabalham diuturnamente, que se dedicam, que são pessoas que fazem um grande trabalho.
A vereadora Gabriela Rodarte, minha amiga pessoal, é uma grande mulher pública. O vereador Sargento Novandir é um outro parlamentar assim, que se dedica de maneira excomunal no serviço da sociedade. Kleber também, né? Kleber Moraes, né? Kleiber Moraes. O Kleiber é um vereador de segundo mandato. Ele frequenta a mesma igreja que representante da Igreja Católica. É um cara trabalhador, luta muito, principalmente pelas causas do funcionalismo público, pelo pessoal da área de tecnologia. Então, assim, nós temos algumas pessoas específicas que prestam um grande trabalho, mas aí cabe à sociedade fazer essa avaliação. Isso é bom, cara. Tem uma frase muito forte que o Pedro conhece, que é a pessoa que tem o dom para política, que entre para servir, Sim. não para ser servido. Né? Entre para servir na política. Isso é muito forte. Cara, deixa eu te contar um negócio interessante aqui. Não é da época de vocês. Vocês estão quantos anos, hein? Eu tô com 19. Eu fiz 23 semana passada. Cara, vocês são novos demais, pelo amor de Deus. Tô me sentindo velho pra caramba aqui. Mas olha só, o meu bisavô, ele foi vereador na cidade de Pires do Rio por quase 30 anos. E presidente da Câmara Municipal pela maioria desse tempo. Não tinha salário. O vereador, o político, naquela época não tinha salário. Era um trabalho estritamente voluntário. Como eu acabei de falar, a nossa sociedade mudou. Né? Hoje, antigamente você tinha homens que eram empresários, que eram do campo, que separavam parte do seu tempo para poder se dedicar à sociedade. Hoje você não consegue mais fazer isso, ainda mais numa capital, numa cidade tão grande quanto a nossa. Mas para você ter noção de como é que era feita a política antigamente, com afeto, com amor, com dedicação total e restrito. Infelizmente, repito, hoje nós temos péssimos exemplos, e não só na política. Nós temos péssimos exemplos na política, péssimos exemplos no judiciário, péssimos exemplos na imprensa, em todo segmento. O que eu diferencio é o seguinte: o homem e mulher de bem, vocacionado naquilo que ele foi chamado para fazer, ele vai ser, sem dúvida nenhuma, um espelho a ser seguido. Uau! Forte demais. Doido. Cara, isso aí entrou no meu coração. Viu? Vambora. Entrou no meu coração. Hoje eu recebi uma ligação, né? Do David, muito amigo meu. E a gente trabalha junto. Ele tem uma agência de publicidade também. E aí ele ligou pra mim hoje, né? Eu tava até lá na empresa lá, junto com o Pedro. E aí ele falou assim: Matheus, eu fui num evento esse final de semana e Deus tocou no meu coração que é pra mim fazer um evento pra empresários e eu não vou cobrar nenhum centavo. Nenhum centavo. Já tinha um tempo que a gente já tava com esse projeto, né? A gente ia cobrar um custo de cada pessoa. E aí, do nada, ele ligou hoje pra mim no finalzinho da tarde e falou: Matheus, eu quero servir. Eu quero servir. E esse evento eu não vou cobrar R$1. Bom. R$1. Porque tudo que eu aprendi, eu quero que as pessoas também saibam fazer. Uau. Compartilhar aquilo que ele sabe com outras pessoas. Ele não guardou, ele não tá guardando e nem guardou pra ele. Ele quer compartilhar. Da mesma forma que ele cresceu, que ele se tornou o homem que ele é hoje, trabalhando com publicidade, ele quer fazer de outras pessoas também. Mateus e Pedro. Toda a humanidade, ela busca a felicidade a qualquer custo e a qualquer preço. E a maioria das pessoas até hoje não entenderam que eu só consigo alcançar a felicidade plena quando eu consigo ser um canal para fazer o outro feliz. Uau. Eu só consigo ser feliz tirando o sorriso do seu rosto ou tirando as lágrimas dos seus olhos. Jesus, que era 100% homem, 100% Deus, nunca teve um problema. Mas nós estamos aqui falando dele como se aqui o estivesse há mais de 2000 anos, porque ele saiu de uma zona de conforto para poder tirar o choro de alguém ou estampar o sorriso de alguém. Caramba, arrupiei. Não, vamos bater palma, gente. Vamos bater palma. Sensacional. Valeu, De verdade. Nossa. Isso é muito forte. Entrou lá no fundo do Entendeu? coração. Olha, posso contar a experiência aqui? Pode. Eu não sei como é que tá o tempo aí. Fica à Vamos lá. vontade, fica à vontade.
Minha filha, Valentina, hoje ela tá com 7 anos. É porque é minha filha, mas é uma das minhas mais lindas dessa terra. Eu fui jantar com a minha esposa, amigos e tudo. Ela tinha 2 anos de idade. Chegamos num restaurante ali, que era um botequinho e tal. E ela chegou perto de mim, eu sentado na mesa, ela, papai, eu fiz cocô. Eu já contei esse testemunho já umas 7 vezes, essa eu acho que é a 8ª. E eu falei, tudo bem, sem problema, né? Aí eu me lembrei que eu não tinha levado fralda e nem a malinha dela com troca de roupa, que era pra mim levar e eu esqueci. Eu falei, cara, eu tô ferrado. O que eu vou aprontar? Eu simplesmente peguei ela, levei pro banheiro, era um banheiro só, uma porta só, não tinha tranca na porta. Cara, que suplício. Aí eu peguei minha filha de 2 aninhos, coloquei em cima da pia, tirei o vestido com muito cuidado. O meu outro pé esquerdo tava aqui segurando a porta pra ninguém entrar e ver ela, né? Expor ela ali naquela situação. Aí coloquei o vestido, tal, tirei o sapatinho. A hora que eu tiro a calcinha era cocô pra todo lado. Cara, lotou a pia, aquela coisa toda. Falei, cara, não tem saída nisso daqui. Eu não tinha o que fazer, eu tinha que resolver aquele problema da minha filha. E aí você imagina, cocô na pia, eu tive que botar a mão, arrancar, jogar fora, a calcinha bota num monte de papel e tal, e passo água nele, e o povo lá batendo na porta. E eu, calma aí. E aí, meu amigo, enxuguei, botei o sapatinho, lavei a pia, coloquei o vestidinho, e ali coloquei ela em pezinha do meu lado e tô ali acabando de ajeitar a pia para deixar o pessoal entrar. Eu nunca vou me esquecer dessa cena e o Espírito Santo de Deus falou comigo. Ela vai e abraça a minha perna, o rostinho dela aqui na altura do meu joelho, olhou para cima assim e falou, papai, muito obrigada. Só isso. Naquele dia, naquele momento, o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, ei, independente de qual seja a sua sujeira, independente do seu problema, eu sempre vou estar pronto para te limpar. Uau! Cara, essa é a essência do cristianismo. Não importa, mano. Muitas pessoas querem vender um super-herói cristão, uma santidade exacerbada. Ei, todos nós somos pecadores. E a grande essência do evangelho é o seguinte, todas as vezes que eu errar, todas as vezes que eu pecar, todas as vezes que eu me sujar, existe um pai que sempre vai estar pronto para te limpar. Então, assim, o dia que a gente descobrir isso, nós vamos ser mais felizes. Nossa! Vamos embora. Nossa! Hoje basta. Não, mas no mesmo sentido da história, aconteceu comigo e com meu pai em São Paulo. A gente desembarcou no aeroporto de Guarulhos, aí ele foi no banheiro e tal, ele tirou uma foto da situação do banheiro de Guarulhos, no aeroporto internacional do Brasil. A situação que tava. O banheiro extremamente nojento. Aí ele foi lá, era papel higiênico jogado no chão e tal. Ele foi lá, limpou tudo, jogou no lixo, limpou a borda no banheiro, aí ele foi usar. Depois ele deixou melhor que ele chegou. Esse é o jeito que se faz política sem... Deveria ser. Caramba. Eu não sei se eu posso falar, né? Mas esse é um propósito do Gilberto, que é o pai do Pedro. Né? Ele colocou isso como propósito. Então, até hoje, né? Ele me contou isso. Deixar o local melhor que ele pegou. Deixar o lugar melhor do que ele pegou. Não importa onde seja, se é um banheiro, ele sempre deixa melhor do jeito que estava antes. Sim, no mesmo sentido, no aeroporto do Rio de Janeiro, 3 caras estavam falando que não tinha grandes líderes para eles seguirem o exemplo. Aí meu pai e eu escutando tal de boa, eles saíram. Deixaram a comida deles toda jogada lá. Na mesa. Eles não querem ser próprios líderes de si próprio. Olha só, a gente está vivendo uma sociedade, infelizmente, muito doente. Essa é a verdade. Eu, você e aqueles que estão nos vendo aqui, nós não podemos pautar a nossa vida pelo aplauso ou pelas críticas das pessoas, e sim por aquilo que está dentro do nosso coração, que é a nossa essência, aquilo que fomos chamados. Então, na verdade, tudo que a gente faz, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos divertir, vamos conquistar isso e aquilo, tudo isso é perfumaria. A essência, cara, é Cristo.
a essência é servir. Então, o dia que a gente começa a entender esse propósito, tudo muda na vida da gente. E tem um exemplo muito bacana aqui que eu quero contar e quero compartilhar, que é o seguinte: eu tenho uma pessoa dentro da minha equipe que veio trabalhar comigo há 2 anos e meio atrás, e um dia ela chegou em mim, ela tem acho que 32 anos, já tinha 6 anos que ela não se relacionava com mais ninguém, e ela é minha assessora, advogada e tudo mais. Um dia ela chegou em mim, junto com a minha esposa, e falou o seguinte: Thiago, você não tem noção da responsabilidade que você tem sobre a minha vida. Falei, porque eu te dou emprego, né? Ela falou, não, não é isso não. Falou, porque você, pra mim, é um exemplo de marido. Se um dia eu descobrir, ou se algum dia acontecer de você trair a sua esposa, pra mim, vai ser a maior decepção da minha vida. E a partir do seu exemplo, hoje eu volto a acreditar que existe homem fiel. Cara, olha que top isso, de coração. Claro que a minha responsabilidade aumenta cada vez mais, mas nesse ponto eu tô muito em paz. Mas o que eu quero dizer, Pedro e Matheus, cara, talvez um podcast como este aqui, talvez pode ser um bate-papo, às vezes não tem tanta importância. Será que tem importância? Não tem? Não sei. Cara, talvez uma pessoa que tá te vendo, tá te acompanhando, um familiar, um amigo, um vizinho, tem você como referência. Se eu e você conseguirmos ser referência para uma pessoa que seja, já valeu a vida, cara. Já valeu a vida. Então essa é a grande essência do negócio. Entrando nesse assunto, dessa questão da traição, né? O próprio Gilberto, novamente, um dia me contou essa história, eu guardei isso muito forte no meu coração. Tinha um homem empresário que ele ia fechar uma parceria com empresa em Israel, não era, Pedro? Israel? Isso, ele tava na Ásia e ele era judeu. E ele tava assinando um contrato. Ele tava assinando um contrato com um judeu, né? E aí ele perguntou pra um desses judeus se ele sabia onde tinha locais, motel, esses lugares Prostituição. assim. Prostituição, prostíbulo, né? E aí o judeu olhou no dedo dele e tinha uma aliança. Ali ele deduziu, é casado. A partir daquele momento, ele rompeu a parceria com esse homem. Por quê? Se ele não é capaz de ser fiel com a mulher dele, imagina a sociedade com esse judeu. E isso é real, porque o judeu ele tem muito isso. Sim. Né? Até então que essa história é bem antiga e tem muita gente que já escutou essa história. E é real isso. Isso é cultural, né, cara? É cultura deles, tá arraigado no caráter, acabou indiscutível. Se ele não consegue se manter como um bom marido, com a sociedade, já era. Já era. Ele não é nada. Sim, isso aí. Então, Thiago, sobre eleições 2022, na sua visão, né, como que tá essa disputa hoje para deputado estadual, deputado federal, governo? Lembrando que a gente não tá aqui falando quem tem mais chance de vitória ou não, mas na sua visão, como que tá a nossa política hoje, tanto no estado, tanto no próprio Brasil, né? Qual que é a sua visão nesse momento? Cara, eu acho que essa eleição, ela pulverizou no sentido do legislativo, né? O legislativo vai ter uma mudança drástica, você vai ter aqui a nível de Goiás 50% de renovação de novos nomes. A Câmara Federal, acredito eu, que nós devamos ter aí entre 7 e 8 novos deputados federais. São quantos deputados federais? 17. São 17? 17 deputados federais e 41 deputados estaduais. Na questão de governo, eu acho que a eleição já polariza entre Caiado e Gustavo Mendanha. Vai ser uma disputa acirrada, na minha concepção, não tem uma eleição ganha. O Vitor Hugo não entraria. Não consigo ver o Vitor Hugo aí se destacando. Opinião pessoal, sim. Tá? Enquanto dirigente partidário. O Vitor Hugo é um cara muito preparado, um cara inteligente. No entanto, não existe um grupo político, né? Ele é apenas o candidato do presidente. Nada contra, até porque respeito, gosto, admiro demais o presidente da República. Se o meu partido, inclusive, não tiver candidato a presidente, eu voto no Bolsonaro. Mas ser o candidato do presidente, para a minha vida, para a vida de vocês e do Gilberto, que eu já estou gravando o nome que é empresário aí, o que vale? Cara, não interfere.
Então eu acho que tem que ser uma pessoa que é do nosso estado, ligada ao nosso estado, conhecendo as realidades nossas. Então acho que é muito difícil ele conseguir sair dessa bolha de ser apenas o candidato do presidente e ser o candidato do povo goiano. Acho complexo isso. Então eu acredito que haverá muita dificuldade em relação a isso. Até porque, não sei por qual motivo, eu acho que lá no final eles vão acabar com um ponto. Não consigo, é a opinião pessoal. Deixa pra lá. E na questão de presidente da República, esquece. Não existe espaço para terceira via. A eleição polarizou. Não é entre Bolsonaro e Lula. A eleição polarizou entre Bolsonaro e PT. Sim. Eu falei isso em uma outra entrevista que dei há 6 meses atrás e repito ela aqui hoje. Para mim, Lula não é candidato a presidente da República. Para mim, Lula lançará outro nome do PT, sendo aí o Haddad ou outro nome. Mas para mim, Lula não é candidato. Porém, a eleição vai continuar polarizada entre os dois. Sim. Isso é muito forte. E, Thiago, quais são os seus próximos... a sua próxima visão como político, né? O que você pretende fazer como eleito, como deputado federal, correto? Isso. Como deputado federal, na sua visão, o que você quer trazer para o estado de Goiás? Cara, primeiro eu tenho, assim, 2 sonhos muito bem definidos para mim. Thiago, você quer ser governador do estado? Eu não tenho esse sonho. Você quer ser prefeito de Goiânia? Também não tenho esse sonho. Não é algo assim que me motiva, não é algo que eu penso de coração. Eu tenho 2 objetivos muito traçados na minha mente e no meu coração. Se cumprirá, não sei. Vou trabalhar para que isso ocorra, né? Que é o mandato de deputado federal e o mandato de senador da República. Eu estaria contemplado naquilo que projetei, naquilo que pretendo fazer. Se Deus abençoar, após esse período de convenção, eu sendo candidato e automaticamente sendo eleito, eu acho que nós temos 2 gargalos muito fortes, que é praticamente a mesma defesa que faço no dia de hoje, mas uma ainda principal. Cara, eu respeito todas as discussões, mas eu acho que a turma está discutindo muita coisa supérflua e esquecendo daquilo que é essencial. O que é essencial para mim, enquanto homem público, é poder fazer com que o poder público possa agir de maneira real na vida do cidadão para que haja oportunidade de emprego e renda. Seja para o trabalhador que está sem emprego, seja para o comerciante, seja para o empresário. A pergunta é, enquanto nós estamos discutindo aqui um monte de coisa, que tom é esse azul, é direita, é esquerda, é Lula, é Bolsonaro, amigo, milhares de empresas quebraram. O que nós vamos fazer com isso? Cara, milhares de pessoas estão sem comida na mesa. Quando eu falo para você, eu estou falando de coração. Eu estou vereador por Goiânia e convido vocês uma hora para a gente fazer uma visita em loco em algumas comunidades. Cara, é de cortar o coração. As pessoas não estão comendo carne vermelha todo dia, cara. A maioria das famílias carentes, classe C, classe D, é uma vez por semana e olha lá, o resto é frango e ovo. Então eu acho que o parlamento brasileiro ele precisa se atentar para as discussões daquilo que interessa o povo brasileiro. A vida do cidadão comum. É aquele cara que acorda 5, 6, 7 horas da manhã e vai chegar em casa 7, 8 horas da noite e ainda tem que cuidar do menino. E não estou falando só do trabalhador, estou falando inclusive do comerciante e empresário, que às vezes trabalha até mais do que o assalariado. A responsabilidade é muito maior. A pergunta é, qual é a política pública para o desenvolvimento do nosso país? E aí você tem lá um monte de gente brigando por um monte de porcaria, me perdoa aqui a palavra, mas ninguém está discutindo a vida do cidadão comum. A oportunidade de emprego e renda. Tiago, como é que gera oportunidade de emprego e renda? Cara, a partir do momento que você faz incentivos a empresários para poder se instalar nos estados ou em locais que não tem ali a industrialização, dando a ele incentivo fiscal, dando a ele incentivo de tributos, dando a ele a oportunidade de empréstimos para que ele se instale ali e gere emprego para aquela comunidade, é assim que você desenvolve qualquer país. Fazer uma fala aqui rapidinho, e é oportuna, eu estive ano passado em Portugal. Portugal, há 10 anos atrás, estava completamente quebrado. Completamente quebrado. Pega lá as imagens no Google aí, o Portugal em crise. Cara, todas as avenidas, todos os locais, casas para vender, comércio para vender, tudo arrebentado. O presidente de Portugal, estou dando um exemplo aqui hipotético, claro, foi um conjunto de ações, mas para você ver que uma ação, você consegue mudar uma realidade de maneira instantânea.
O presidente de Portugal chegou no presidente do Summit, que é o maior evento de tecnologia do mundo, e falou, cara, faz o evento em Portugal. Eu vou te dar isenção, eu vou te dar o estádio, eu vou proporcionar segurança e tal. Fez aquilo que o poder público deveria fazer. Sabe o que aconteceu com o Summit? Eles fecharam um contrato, parece que por uma década, 10 anos. O Summit só é realizado em Portugal. Portugal investe aproximadamente, o governo de Portugal investe aproximadamente 4 milhões, 5 milhões de euros. E a informação que eu tive, que só na semana do evento do Summit em Portugal, e aí eu não estou falando de negócios, eu estou falando só de transporte, que é o Uber e o táxi, o metrô, os restaurantes, alimentação, presentes e tudo. Aquele evento de 5 dias em Portugal deixa na economia local mais de 15 milhões de euros. Uau. O que significa isso, cara? O taxista está trabalhando mais. O cara do restaurante está vendendo mais. Se ali ele não tinha mais vaga de emprego, para poder atender demanda, ele tem que ter mais. Resumindo a história para vocês, em 4 anos, hoje você não encontra um imóvel para vender ou para alugar nas principais avenidas de Portugal. Então, cara, por que não o Brasil fazer isso? O Brasil é o país mais lindo do planeta. Aqui você não tem terremoto, aqui você não tem problemas, furacão, né? Não tem, cara. Você tem um clima bacana. Então, quer dizer, falta o quê? Emprego na veia, política pública para poder incentivar quem gera emprego e oportunidade. Da mesma forma que eu falei aqui na semana passada, eu repito hoje. Eu digo que a falta do Brasil é a falta de gestão, não é a falta de dinheiro. Né? Eu tinha até comentado aqui com a Gabriela Rodarte semana passada, né? A Brasil Paralelo tem um documentário chamado Pátria Educadora, né? Que lá mostra os investimentos na educação, por exemplo. O Brasil é um dos países que mais investe na educação. O problema não é dinheiro. O problema não é dinheiro, é gestão. É gestão. E a gente não tá falando só de educação. A gente tá falando de educação, a gente tá falando de segurança. A gente vê exemplo de São Paulo, como que é, Rio de Janeiro. A gente está falando sobre saúde. Temos uma das saúdes públicas mais conhecidas, né? Como se diz, conhecidas, renomeadas no mundo inteiro, no mundo. Mas aqui, pra gente, não tá servindo. Você vai num postinho, você vê médico, muitas vezes, né? Aconteceu comigo recentemente agora, de eu chegar, o médico não tava cumprindo o horário, o médico entrava às 1, foi chegar às 3 horas da tarde, quando fui para ser atendido, mandou eu andar logo porque tinha que ir embora. Então a gente vê problema na saúde, vê problema na segurança, vê problema na educação, e não é problema de dinheiro, é problema de gestão. Matheus, tem uma questão que é importante quando você fala em saúde pública, e aí eu tenho um pouco de propriedade para falar, porque eu estive secretário executivo de saúde do estado de Goiás. Cara, tira do poder público a gestão, transfere para a iniciativa privada. A conta é simples. Tiago, mas você é a favor da privatização da saúde pública? Da gestão, sim. E vou te falar por quê. Quando hoje um aparelho de tomografia, ele quebra, ele estraga, nem se o prefeito, o governador, o secretário quiser, ele pode comprar outro ou alugar outro. Ele tem que fazer um processo licitatório. Aí vem o Ministério Público, ou quem quer que eu seja, e manda travar o processo. Estou dando um exemplo rapidinho, 6 meses. Para arrumar talvez um interruptor daquele aparelho. Quando você transfere esse tipo de serviço para a iniciativa privada, o que a iniciativa privada quer? Lucro. E ela tem dinheiro como? Produzindo. Então, quanto mais ela produzir, mais ela vai ganhar. O que eu estou querendo dizer com isso? Se o poder público faz 20 tomografias por dia, a empresa privada que tem interesse no lucro, e mesmo assim fazendo uma tabela SUS, para que não haja um disparate em relação ao valor, você vai ter aí 100. Que por quê? Quanto mais eu produzo, mais eu ganho. E o cidadão vai ser bem atendido. Então eu sou a favor de alguns setores do público serem privatizados para quem tem experiência, know-how no segmento, cara. É uma das saídas. Porque você fala assim, Tiago, a questão do SUS, ela é ruim? Matheus, não é. Cara, agora, Nuclear, tive a notícia agora, essa semana, foi feita a cirurgia de um garoto que nasceu completamente surdo, foi feito de um ouvido, agora está fazendo do outro, ouviu pela primeira vez, R$110 mil custa essa cirurgia.
foi feita pelo poder público, cara. Foi feita pelo SUS. Hoje, se você tiver um problema de parada cardíaca, um negócio, vai fazer no privado, 40 mil. Lá no SUS, você vai conseguir o atendimento. Qual que está sendo o problema? Está sendo a questão do profissionalismo, está sendo a questão da gestão. Então, se você transfere isso para o privado tem 2 objetivos, a lucratividade e o atendimento. Se ele não tiver atendimento, ele vai ser trocado. Alguns lugares aqui no estado de Goiás deram certo. HGG, cara. HGG, É uma referência. a gente tem o GOL, né? Você já foi no GOL? Algum de vocês já foram? É, lá perto de casa. Vocês já fui. entraram lá dentro? É extraordinário. Meu pai já entrou e falou que é uma Cara, estrutura gigantesca. Deixa eu te falar. Gigante. Não tem unidade particular com a estrutura do GOL. É público. Mas o que é lá? Lá é o segmento privado que administra. Segmento privado. Que Lá no Clear também. O Crer também. Então, onde tem referência? Onde o privado está tomando conta. Ah, Tiago, mas esse povo só quer ganhar dinheiro. Meu Deus do céu, não quero saber do dinheiro. Eu quero saber se o garoto que nasceu surdo vai ter o atendimento. Eu quero saber se a minha mãe deu uma parada cardíaca e ela precisar de uma cirurgia de coração, ela vai ter o atendimento. Agora, se o cara vai ganhar dinheiro, eu não quero nem saber, amigo. Vamos cuidar do cidadão primeiro. Sim. Né? Sim. E hoje, né, atualmente, você vê que essa iniciativa privada, ela está encaminhando bem? Porque hoje a gente tem o GOL, hoje a gente tem o Crer, o HGG também, HGG. iniciativa privada lá dentro também. Né? Parece que quanto mais os anos vai passando, mais as pessoas estão entendendo que a iniciativa privada é o melhor a se fazer dentro da saúde pública, né? Cara, eu penso assim, eu de coração, se eu chegasse ao ponto de ser gestor de uma cidade, para que eu, enquanto gestor, vou me preocupar, estou dando um exemplo aqui hipotético, com 40 unidades de saúde, com 400 funcionários em cada uma, sendo que eu posso ter uma empresa que tem que me prestar o relatório daquilo que está acontecendo. É uma questão tão lógica. Poxa, mas então tá vendo o problema. Mas peraí, houve denúncia? De quê? Ó, não tá atendendo. É muito mais fácil eu receber uma denúncia de um cidadão que não está sendo atendido por uma unidade que está sendo gerenciada, por exemplo, por uma organização social ou pelo segmento privado, do que eu ter que botar 400 funcionários lá que eu não sei o que está acontecendo. E na maioria das vezes, que são apadrinhados políticos, você não pode nem mandar embora. Eu vou ser muito sincero do fundo do coração. Eu não conhecia esse lado na saúde pública. Sendo sincero. Eu achava que dentro do GOL era 100% público. Você me trazendo isso agora, né, eu vou até estudar mais sobre O isso. dinheiro é público. O dinheiro é público, mas a gestão é privada. É privada. Que é uma organização social. O que é uma organização social? É uma organização sem fins lucrativos. O que a organização social faz? Vem cá, governador, prefeito, esta unidade hospitalar, para tocar, ela precisa de X de recurso. Você manda o recurso e eu administro o seu recurso. Entendeu? Sabia disso, cara. Pedro? Não sabia. Também Vale não a pena. sabia. Vale a pena. Vamos estudar mais. Você que tá aí do outro lado também, estude. Que me interessei por esse assunto, Tá vendo? né? Fala dos patrocínios. Vamos falar dos patrocínios. Gente, temos aqui hoje, né, RG Entulhos. RG Entulhos, você que tá precisando aí de uma caçamba para colocar suas bagunças, também, tá, Tiago? Se estiver precisando, liga lá na RG Entulhos. Pessoal lá tem um atendimento incrível. Tenho certeza que vai conseguir te atender com o menor profissionalismo possível. Tiago, muito obrigado por esse podcast. Gratidão Foi incrível. de tê-lo aqui conosco. Eu aprendi muito, né? E literalmente é isso, né? Sim. A gente traz alguém aqui e a gente A gente aprende e o muito. público E também. o público também. E isso é legal. Né? Obrigado pela sua história, né? Todo sucesso pra você, pra sua família também, seus sonhos, seus objetivos. Tenho certeza que você tá no caminho certo e tá fazendo a diferença pela sociedade, pelo nosso estado. Espero tê-lo como senador, sim, cara. Né? Não sei quando vai acontecer, mas eu espero. E quando você estiver lá como senador, eu vou lembrar desse dia de hoje. Falei, caramba. Tá marcado. A gente precisa de mais políticos com a mesma mentalidade dele. Com Do certeza. espírito de servidor. Servidor. Esse é o espírito que a gente acredita. Ele não tá entrando na política pra ser servido, né, Tiago?
servir. Valeu, gente. Obrigado a você, Matheus, Pedro, de coração, tá? A gente que agradece. Me coloco à disposição de vocês, não só para vir aqui, bater um papo, a gente falar da política, falar da sociedade, mas colocar o meu gabinete à disposição de vocês, automaticamente de todos aqueles aqui que estão nos vendo e nos ouvindo. Político é despachante. Se você pegar o meu histórico, eu devo ter tido 2 ou 3 faltas de um ano inteiro. Mesmo assim, eu estava representando a Câmara em algum lugar. Então, eu não falto sessão. Toda terça, quarta e quinta estou na Câmara Municipal, das 8 horas da manhã até meio-dia. Qualquer horário que chegar, estou à disposição, porque essa é a minha função. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que vocês me dão aqui hoje da gente trocar essa ideia. Valeu. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado a você também. Obrigado, gente, por ter assistido até aqui. Até a próxima. Valeu.